Graça e paz. Hoje é quinta-feira, nós estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus, uma reflexão para nossas vidas nesse dia, nessa noite. Lá no Salmos 51, o verso 10, o 11 e o 12. Salmos 51, versículo 10, 11 e 12, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua direção, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra, Senhor. E a todos que estão assistindo e ouvindo, que recebam essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa palavra de Deus diz para o meu coração, para o teu coração, acerca de que o salmista está falando aqui no Salmo 51, é a confissão e o arrependimento. Quando ele, depois de ser abordado pelo profeta Natan, acerca do pecado que ele teria cometido de adultério com Betseba. Davi tinha suas esposas, Davi tinha suas concubinas, mas Davi cresceu o olho para Betseba, esposa de Urias. E chegou ao ponto que Davi veio consumar o seu pecado. E esse pecado de Davi começou através de seus olhos. Através de seus olhos, ele começou a cobiçar a Betseba. A cobiçar aquilo que não era seu, que não lhe pertencia. E quando o profeta Natan expõe diante de Davi o seu pecado, Davi, ele se vê numa situação não muito fácil. Davi chega aqui no verso 10. Ele diz: Cria em mim, ó Deus, um espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi tinha, entre muitas outras virtudes, ele tinha a virtude de se arrepender de seus pecados. E quando ele se arrependia de um pecado, ele arrependia-se uma única vez. Ele se arrependia, confessava e deixava. Porém, Davi chega aqui diante de Deus e abre o seu coração e diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então Davi está pedindo agora a Deus um renovo espiritual. Davi está pedindo para que Deus tire aquele pecado de dentro de si e que faça ali tudo novo. No versículo 11, Davi diz: Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Davi pede a Deus para que Deus não tire, expulse ele de sua presença, que Deus não retire o seu Santo Espírito dele. Nós vemos aqui um homem atribulado, um homem arrependido, que cai em si e vê a besteira que fez. E agora ele pede a Deus que Deus não expulse ele da sua presença, que Deus não tire seu espírito dele. Meus queridos, nós vemos um homem
que está agora diante de uma situação e diz assim: o que foi que eu fiz? E agora? O que eu fiz? Eu feri a minha aliança com Deus, eu quebrei a minha comunhão com Deus, com o meu Deus. E agora? E aí no versículo 12 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com teu espírito voluntário. Com certeza, depois de ter pecado, depois de ter dado vazão ao seu pecado, Davi caiu em si, envergonhado, e ele olha e diz: que foi isso? E aí também tem uma outra coisa, a tristeza. Agora ele não tem alegria. Ele se vê triste diante de Deus, ele perdeu a alegria. E aí ele está pedindo a Deus: restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria do primeiro amor. Quantos lembram daquela alegria? Do dia que entregou a sua vida para Jesus. Do dia que confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quantos lembram daquela alegria? Meus irmãos, o tempo vai passando e às vezes a gente acaba esquecendo o momento de alegria. Muitas vezes a gente entra na presença de Deus e se esquece de dizer: perdoa-me, Senhor. Talvez alguém possa dizer: eu vou pedir perdão. Pelo quê? Aqui Davi foi confrontado pelo profeta Natan e expôs diante dele o seu pecado. Mas será que Davi não sabia que tinha pecado? Sabia. Mas naquele momento, com certeza, ele estaria com sua mente cauterizada pelo pecado, envolvido com seu pecado, com seu desejo, ter dado vazão, ter saciado sua vontade. Eu vejo aí a mesma situação, são as pessoas que são viciadas em droga. Como eu já testifiquei de uma outra vez, que pessoas que têm problemas, dependência química com drogas, outras coisas até. Pessoas que são chocólatras, alcoólatras, idólatras. Pessoas que comem compulsivamente. Isso também é um problema. Pessoas que são viciadas em limpeza, têm problema de toque. Enfim, são muitos os problemas que as pessoas têm, que elas enfrentam. Porém, aqui, essa situação de Davi agora cai em si. O profeta Natan chega para ele e diz: olha, tu errou, tu pecaste. E agora? O que restava fazer? O que é que nós poderíamos fazer diante de uma situação dessa que Davi se encontra? Ele se encontrava. Confrontado agora do seu pecado. Porque quando ele pecou, ele olhou e disse: não. Ninguém viu. Né? Ninguém viu. Deus viu. Quando nós erramos, o diabo vê, Deus vê. E nós e quem está envolvido dentro do contexto vê. Mas a questão não é essa, quem viu ou quem deixou de ver. A questão é eu e você ter consciência de que erramos. E de que precisamos do perdão de Deus. Ouvi certa vez um pastor pregando e dizendo: tire a máscara quando entrar na presença do Senhor. E o que era necessariamente tirar essa máscara? Tirar essa máscara quando está na presença de Deus. E ele disse: eu não estou chamando aqui ninguém de falso, de mascarado, de duas caras. Eu estou dizendo que todas as vezes que nós precisamos entrar na presença de Deus, precisamos entrar na presença de Deus pedindo perdão.
Eu nunca me esqueci disso, eu já cheguei a falar aí para a igreja isso. E sempre estou lembrando isso, e lembro para mim mesmo isso. E pedir a Deus, sempre, todos os dias, Senhor, devolve-me a alegria do primeiro amor. Que eu tenha a alegria do primeiro amor. Aquela alegria do novo convertido, aquela euforia, daquele dia que você entregou sua vida para Jesus. Que coisa boa. Às vezes a gente está tão envolvido com os problemas, às vezes estamos tão envolvidos com nossos achismos, com as nossas coisas, e esquecemos como foi gostoso aquele dia. O dia da alegria de ter entregue a vida a Jesus. A gente diz assim, não, no dia que eu aceitei Jesus, não, no dia que eu fui aceito por Ele. Que coisa boa. É maravilhoso. E aí, como é que a gente vai fazer? Se eu errei, se eu perdi aquela alegria, e agora? Temos duas soluções, duas alternativas. Alternativa A, fica envolto ao erro, ao pecado, prostrado, caído no lamaçal e não se levanta. E vai cada vez se atolando mais. Ou a alternativa B, reconhece diante de Deus que errou, que pecou e que agora está ali para pedir o perdão. Né? Feito filho pródigo, Pai, perdoa-me porque pequei contra ti, contra os céus e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas recebe-me como um dos teus servos mais humildes. E a gente vê a passagem, diz que aquele pai recebe aquele filho pródigo com amor, chama seus servos, diz, bota-lhe a sandália, bota o anel no dedo. Ele honra aquele filho e diz, mate o melhor novilho, mais cevado, comemos e bebamos e nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ai, Deus, imagine a alegria de Deus. A alegria de Deus quando um dos seus filhos, e olha que Deus tem tantos filhos também, mas como todos os seus filhos são importantes, como todos, absolutamente todos, eu, você, todos nós que somos filhos de Deus somos importantes para Ele. Aí muitas vezes a gente pode deixar a tristeza abater a gente, porque não, eu errei. Quando a gente fala em erro, falha, interessa, é pecado. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos são pecados aos olhos de Deus. E não existe uma escala de pecados como escala de valores. Pecado é pecado. As pessoas pensam que pecar é adulterar, se prostituir, roubar é matar. Pecamos por pensamento, palavra, ação, omissão. Pecamos voluntariamente, involuntariamente. Muitas vezes a gente erra sem querer. A gente nem nota. Às vezes a gente com uma palavra maldita, a gente fere alguém que a gente ama. Uma esposa, um filho, uma mãe, um pai. Um colega de trabalho, o irmão na igreja. Pecamos quando muitas vezes falamos mal de alguém. Por isso a importância de quando a gente entra na presença de Deus, a gente tem que entrar pedindo perdão. Perdoa, Senhor. Perdoa-me porque pequei. Ou perdoa-me, Senhor, se em alguma coisa eu fiz que te desagradou, se em alguma coisa eu errei, se eu pequei de alguma forma, Senhor, me perdoa. É assim que a gente entra na presença de Deus. Como a Bíblia fala dos dois homens, né?
Aquele homem humilde que entrou diante do templo ali, se ajoelhou, prostou-se diante do altar desse Deus. Ele disse: Deus, Senhor, eu não sou digno de te olhar para ti. Se sentindo ali pior dos piores. E aí chega aquele fariseu e diz: Senhor, graças te dou, porque não sou como muitos, como esses aí. E aí se diz: qual foi a oração que subiu ao trono da graça? A daquele fariseu, de olhar altivo, todo imponente, alegre, confiante de que não tinha pecado nenhum. Ou daquele homem que se prostrou diante de Deus e não ousava nem levantar a cabeça aos céus de tanta vergonha, de se sentir indigno. Sim, porque nós não somos dignos de nada, nós não somos merecedores de nada, a não ser a morte. E o salmista aqui no Salmo 51, verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Não devemos nos conformar com nossos erros, com nossos defeitos. É assim mesmo. Eu sou humano, eu sou falho, eu sou defeituoso. Não. Nós temos que nos inquietar e tomar uma postura diante de Deus e pedir a Deus: perdoa-me, Senhor, renova-me. Cria, ó Deus, em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. É assim que tem que ser. É assim que precisa ser. E aí ele continua, como nós vimos aqui, no versículo 11, ele temeroso: Senhor, não me expulsa da tua presença, nem retira o teu Espírito, o teu Santo Espírito. O temor agora de Davi, de perder a comunhão com Deus. Mas não é só isso. A gente vê aqui, ele cai em si para dar importância àquela comunhão. Aquela comunhão que ele, por desejo carnal dele, pela sua vontade, por num momento que não parou para pensar e usou do livre-arbítrio, ele foi e deu vazão à sua carne. E quebrou a comunhão com Deus. Quebrou a sua aliança com Deus. E ele se arrepende. Ele se arrepende e diz: perdoa-me, Pai. Perdoa-me, Senhor. E no versículo 12, restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Pedindo ao Senhor que restitua. Por quê? Ele pecou, ele perdeu. Quando ele pecou, quando ele errou, ele perdeu aquela comunhão com Deus. Ele perdeu a unção de Deus, ele perdeu o Espírito de Deus na sua vida. Mas depois de confrontado pelo profeta Natan, ele cai em si. Que nem o filho pródigo. Ele caiu em si, olhou e disse: vou voltar para a casa do meu pai, porque o mais dos seus humildes servos tenho que comer, tenho que beber, tenho que vestir, tenho onde repousar a cabeça. E ele se via naquela situação, dentro de um chiqueiro, comendo lavagem de porcos. Meus queridos, nós necessitamos de reconhecer a nossa condição diante de Deus. Condição de pobre, miserável, pecador, homem que sou. Dizer: Senhor, livra-me do pecado. Livra da minha natureza humana. Cria, Deus, em mim um coração puro e renova um espírito reto e inabalável. Devolve, Deus, restitui. O salmista está clamando ao Senhor: restitui a alegria da salvação.
restitui a alegria do primeiro amor. Nós precisamos, nós necessitamos disso. Por isso, quando entramos na presença de Deus, entramos pedindo perdão. Porque se alguma coisa nós fizemos, mesmo inconscientemente, que tenha desagradado a Deus, Ele nos perdoa, nos restaura e nos renova. Vivemos num mundo, como as pessoas dizem, um mundo cão. Um mundo onde só vem tribulação. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele disse, assim como ele venceu, eu e você vamos vencer também. Nós necessitamos, nós precisamos vigiar. Nós precisamos todos os dias pedir perdão a Deus. Jó era um homem íntegro e reto diante de Deus. Mas mesmo assim Jó ofereceu holocausto, oferecia sacrifício por ele, por seus filhos, por possíveis erros que seus filhos viessem a cometer. Jó, ele era assim. Nós temos que também ser assim. Nós não podemos nos achar que nós somos super-homens. Que o pecado não vai nos alcançar. Sou cheio do Espírito de Deus. Já está pecando. Pela arrogância. Pobre, miserável, pecador, homem que sou. Por isso, cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova um espírito reto e inabalável. Me dê a força, Senhor. Me sustenta, me guarda, me livra do mal. Essa é a nossa oração. Nessa passagem aqui, nós vimos que Davi usou o seu livre-arbítrio. Ele usou o seu livre-arbítrio para fazer o quê? Pecar. Deus nos dá um livre-arbítrio. Sim, é fato. Mas se nós usamos esse livre-arbítrio sem ser na presença de Deus, sem ser guiado por Deus, nós vamos usar esse livre-arbítrio para sair da sua presença, para ir na contramão e ao lado oposto daquilo que Deus quer. Por isso, meus irmãos, não vamos achar que nós somos super-homens ou super-mulheres. Não. Nós somos seres humanos. E se Deus não nos guardar, se Deus não nos proteger, nós estamos fadados a cair, a falhar, a fracassar. Por isso pedimos a Deus todos os dias renovo espiritual, um renovo físico, um renovo vindo de Deus. Por isso que nós pedimos para que Deus nos capacite para a sua obra, que Deus nos capacite nas coisas terrenas. Por isso que nós pedimos a Deus a direção, por isso que nós pedimos a Deus sabedoria, por isso que nós pedimos a Deus discernimento, o entendimento da sua palavra, o entendimento para as coisas seculares, o discernimento também para as coisas seculares. É dessa forma que nós temos que usar o nosso livre-arbítrio, para não cair no mesmo erro de Davi. E assim como uma pessoa que tem seus vícios, seja ele qual for, ou uma pessoa que usa o crack, o dependente químico, ele é o seguinte, ele sente o desejo de usar a droga, ele usa a droga, e depois que passa o efeito, ele entra em depressão. E aí ele vai precisar de uma outra dose da droga. Mas essa depressão é justamente porque ele sabe que errou. E ele fica envergonhado diante da sua família, diante dos seus amigos. Prova disso, lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Pecado nada mais é do que a desobediência a Deus. É tudo aquilo que vai fazer separação entre nós
e Deus. O homem e Deus. Então veja que isso já é antigo no mundo. Já é antigo em nós humanos, homens e mulheres, feitos à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, realmente quando Jesus disse vigiai, não foi em vão. Porque ele sabia que eu e você, nós íamos enfrentar. E aí ele disse, vigiai e orai sem cessar. Nós temos várias palavras de alerta, de advertência. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Enfim. Falta de aviso não é. O Senhor nos avisa todo o tempo. E nós somos envolvidos pelo secularismo, pela correria desses tempos. Contas a pagar. E tudo vai roubando o tempo de Deus na vida da gente. Até que chega um ponto que vai distanciando o homem de Deus. Vamos vigiar. Vamos chamar Deus para o centro das nossas vidas. Não vamos deixar que os problemas venham tomar o lugar de Deus na vida da gente. Mas vamos procurar fazer tudo na direção de Deus, em comunhão com Deus, em concordância com Ele. Sabe, dizer sempre assim, Senhor, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Assim tá bom? Assim tá melhor? Sempre buscar a orientação de Deus. Talvez se Davi tivesse parado e buscado a Deus, seria mais fácil ele ter vencido aquela fraqueza. Mas sabe aquele momento que a pessoa diz, não, isso aqui agora é comigo, Deus fica de lado, aqui é comigo. Quando a gente faz isso, a gente erra. A gente peca. Os alcoólatras anônimos, eles têm um slogan que diz assim, evite o primeiro gole. Por quê? Porque o alcoólatra, a pessoa que tem problemas com álcool, se ela der o primeiro gole, ela vai querer dar o segundo, o terceiro, o quarto, uma garrafa, duas, uma grade, duas grades, enfim. Aí vai voltar a bebida. Mas aí também outra coisa que eu acho interessante neles, que nós podemos aplicar também para o nosso dia a dia. Eles contam os dias. Um dia sóbrio, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos sóbrio, sem botar uma gota de álcool na boca. Então a gente pode pegar esse exemplo aí e dizer assim, não, eu tenho que estar sóbrio diante de Deus. Sabe, aquele problema, o pecado, seja lá o que for o nome que você ou eu possa ter, e que a gente não consegue vencer. E aí a gente começa a enfrentar e a lutar contra a carne, contra os vícios, contra o pecado. Então o bom é que a gente procure todos os dias estar na presença de Deus e dizer assim, hoje estou assim, 2 dias, 3 dias, eu estou vencendo a minha fraqueza. Hoje faz 1 ano que eu estou vencendo a minha fraqueza. Hoje faz 10 anos que eu estou vencendo o meu vício, seja ele qual for. Seja de mentir, seja de pegar o que não é seu, seja de comer uma coisa compulsivamente. Seja qual for. Seja aquele de botar a partida de futebol em primeiro lugar. Ah, tá tendo jogo, é uma final do campeonato nacional, eu não vou para a igreja não, vou ficar em casa e vou assistir. Não tenho nada contra, eu gosto de futebol. Mas eu aprendi que Deus em primeiro lugar. Davi, ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria de ter sido salvo. Davi se arrepende. Davi pede perdão. Davi restaura a comunhão com Deus. Deus restaura a sua comunhão com Davi. Depois do arrependimento de Davi. Mas foi preciso ele ser confrontado pelo profeta. Para abrir os seus olhos, para dizer assim, tu errasse, tu pecasse. Mas Davi se arrepende, pede perdão. Mas não somente isso. Ele pede que Deus não se afaste dele, para que Deus não rompa a sua aliança com ele, que restitua, que a alegria
e que transforme aquele coração pecador num coração puro, restaurado, regenerado. Que nós possamos seguir esse bom exemplo de Davi e pedir a Deus sempre um renovo, restauração. Que Deus coloque em mim e você um coração puro e um espírito reto. E que nós possamos sempre pedir a Deus direção em tudo e para tudo. Fica aí essa palavra para minha e para a tua vida. Que Deus abençoe.